Estamos numa série com o tema Gênesis. Gênesis significa início, começo. Nossa proposta é falar aqui sobre o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. E nossa proposta é afirmar que esse livro é de fundamental importância para a nossa fé. Se a gente falar, não, o livro de Gênesis foi uma invenção, alguém que inventou, nós colocamos em xeque toda a Bíblia, porque o próprio Jesus Cristo citou a história de Adão e Eva, o próprio Jesus Cristo citou a história de Noé, os próprios apóstolos citaram os personagens de Gênesis, ou seja, o livro de Gênesis não é uma ficção, uma realidade. E nós falamos na semana passada, na primeira semana, a origem do mundo. O primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós falamos aqui que nós não somos frutos de uma explosão, do Big Bang. Nós não somos frutos de uma evolução do macaco. Nós cremos que há um Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós, pela fé, afirmamos que cremos que assim como um relógio tem um relojoeiro, assim como uma casa tem um arquiteto, um construtor, um engenheiro, um arquiteto, um pedreiro, assim como uma roupa tem uma costureira, um alfaiate, assim também o mundo é fruto da mente de Deus, da mente do Criador. E hoje, o nosso segundo tema da série é a origem do ser humano. Hoje nós vamos falar sobre quando Deus cria o ser humano. Semana passada nós falamos quando Deus criou a lua, as estrelas, o sol, o céu, a terra, o mar. Hoje, o ser humano, porque nós vamos lá no capítulo 1 de Gênesis, fala assim, dia 1, Deus criou a luz, dia 2, Deus criou o céu, dia 3, criou a terra, dia 4, o sol, dia 5, os animais, e aí fala dia 6, o homem e a mulher. Deus criou o ser humano no 6º dia da criação, e nós vamos falar então sobre esse 6º dia hoje. Eu quero começar no versículo 26, que fala assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Veja que lá na tela, não é farei, não é singular, eu farei, é plural, façamos, existe mais de uma pessoa. Aqui, os teólogos afirmam que a primeira menção da Trindade, não é uma cidade não, Trindade. Trindade é um conceito teológico fundamental da nossa fé. Um Deus que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Pastor, mas aparece a palavra Trindade na Bíblia? Não, não tem. A Trindade é um conceito, mas aparece na Bíblia várias vezes Deus, Jesus, Espírito Santo. Várias vezes aparece, muitas e muitas. Por exemplo, lá no batismo de Jesus, fala que o Pai disse, este é o meu Filho amado. Jesus estava sendo batizado e o Espírito Santo apareceu ali como uma forma de pomba. Ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, antes de morrer, ele falou assim, vão pelo mundo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enfim, eu poderia aqui citar outros textos para vocês, mas é certo que na Bíblia a gente vai vendo Deus, Jesus, Espírito Santo, né? Ou só Espírito de Deus, Espírito Santo. Então isso é uma doutrina que não adianta a gente tentar entender.
Agostinho disse: tente entender, ficará louco. Não creia, perderá a alma, a salvação. É bíblico a Trindade. Então aqui é a primeira menção da Trindade: façamos. Você pode conferir na sua Bíblia se eu estou errado. Lá na Bíblia está no plural. Primeiro capítulo da Bíblia: façamos o homem. Não é a minha imagem, a nossa imagem. Quando eu falo de Trindade, para facilitar o entendimento, eu explico assim: um ovo ele tem 3 partes. Ele tem a casca, a clara e a gema. Mas você não chega no mercado e fala assim: me dá 5 claras, 10 cascas e 2 gemas. Não, você compra ovo. Em casa você separa o que você quer fazer ali no seu bolo, na sua dieta, enfim. Até casca de ovo tem utilidade já, né? Para algumas coisas, como talvez até fertilizantes para solo. Então, são 3 partes. A água, ela tem estado líquido, sólido e gasoso, mas é água. Ninguém fala: me dá, comprar 2 litros de água líquida. Você compra água, mas aí você pode usá-la até fazer a forma de gelo, que é o estado, né, sólido. Enfim, então, está lá um dia o Pai, o Filho e o Espírito Santo reunido. Alguns falam que eles estavam tomando tereré, outros falam que era chimarrão, eu não sei. Eles estavam lá reunidos, aí eles falaram assim: façamos, né? E diz: foi muito bom o que eles criaram, que foi o ser humano, e foi a criação. Então, Trindade, irmãos, eu espero que você entenda o que eu estou falando, porque é um tema fundamental para a nossa fé. É a Trindade, você tem que saber, estar bem ciente do que é esse conceito da Trindade na Bíblia. E continua, o texto fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí vem aquela pergunta, né? Então Deus tem cara de Daniel? Deus tem cara de fulano, de ciclano? Deus tem a nossa aparência? Deus tem um olhinho, um nariz, uma boca, um cabelo, um braço? É isso, pastor? Não, não é isso. Não é semelhança física. Até porque quem fala essa causa da semelhança física são os mormons. E nós consideramos isso como uma heresia. Deus não tem semelhança humana, porque a Bíblia fala que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não está preso a uma forma. Ninguém pode ver a Deus, né? Ninguém consegue ver a Deus. Ele não é um ser humano. Ele é espírito. A Bíblia fala de antropomorfismo. O que é antropomorfismo? É linguagens humanas para falar de Deus. Deus, estenda as suas mãos sobre nós, que os teus olhos estejam passando sobre toda a terra. Isso são linguagens humanas, mas não só humanas. Deus cuida da gente como uma galinha cuida dos seus pintinhos. Deus não é uma galinha. É uma forma de expressar com a nossa linguagem o cuidar de Deus, a ação de Deus, a proteção de Deus. Mas Ele não tem mão, Ele não tem pé, Ele não tem olho, Ele é muito mais que isso. Ele não tem a semelhança nossa. Ele é espírito. Então, o que é a imagem e semelhança? O que os teólogos entendem aqui é que nós somos o ápice da criação, nós somos a beleza da criação de Deus, no sentido do texto de Salmo 8, que fala assim: fizeste-no, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra coroaste, deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Então veja bem, o ser humano, ele foi feito no último dia, no 6º dia, ele foi feito. Ele foi a obra-prima de Deus. Um cachorro é bonitinho? É legal. O pet, o gatinho, é lindo, mas o ser humano é muito mais. O ser humano, ele é imagem e semelhança de Deus. O ser humano, ele tem uma capacidade muito maior do que o gatinho e o cachorrinho. O ser humano, ele tem uma capacidade intelectual, criativa. O ser humano pensa.
O ser humano constrói, cria, o ser humano decide. Os animais até são chamados, né, seres racionais e seres irracionais. Então, quando fala que o ser humano é imagem e semelhança de Deus, entendam bem, está dizendo que o ser humano, ele é parecido com Deus no aspecto criativo, no aspecto da capacidade de invenção, de pensamento, de raciocínio, de decisão. Deus fez sua imagem e semelhança, nos deu domínio, nos deu honra, nos coroou de glória e honra. Ele nos colocou aos nossos pés toda a natureza. Você sabe que um cavalo, ele tem muito mais força que o ser humano. Mas quem domina quem? O ser humano. Os animais correm muito mais que o ser humano. Mas quem domina quem? O ser humano domina os animais. Por quê? Porque Deus o fez de glória e de honra. Deus fez o ser humano o ápice da criação, imagem e semelhança de Deus, para que ele pudesse governar, dominar, gerir. Deixa eu explicar aqui para ver se você está entendendo. Não sei quantos de vocês tiveram cachorro. Eu tinha um cachorrinho, ele faleceu, tadinho. O Pitu era da raça Shih Tzu, um macho. O Pitu, quando eu abria a porta de casa, ele entrava em casa, fazia xixi na minha geladeira, fazia xixi no meu fogão, ele fazia xixi na minha cama e no corredor da sala. Eu não sei, parece que ele ia descarregando de pouquinho em pouquinho assim, para que conseguisse fazer em todos os lugares. Eu falo, não é possível, esse cachorro não para de mijar. Ele ia de pouquinho em pouquinho, ele fazia um pouquinho no fogão, um pouquinho na geladeira, um pouquinho no pé da cama, em cada pé da cama, nos dois no caso, ele fazia. Eu já até sabia o lugar, quando ele escapava dentro de casa, eu sabia o lugar que ele já tinha ido. E eu falava, Pitu, você vai me deixar louco, Pitu, você vai me matar, Pitu, pelo amor de Deus, conversava com ele, para de mijar dentro de casa, batia na bunda dele, colocava o nariz dele no xixi dele, comprei tapetinho, cheiro, não sei o que, gel, perfume, um monte de coisa que Pet Shop vende para parar de fazer xixi em casa, não parou. Eu nunca vi o Pitu entrar dentro de casa, levantar o vaso e fazer xixi, não consegui ensinar. Mas o ser humano não, o ser humano consegue aprender novos hábitos. O ser humano é inteligente, é um ser racional. O Pitu é irracional, é instinto, ele tem que fazer xixi porque tem que, tem que dizer a casa é dele, o lugar é meu, é o cheiro que ele, é a forma que eles têm do instinto do cachorro. Não adianta você falar para ele parar, que ele não vai parar. O ser humano não, gente, o ser humano ele consegue, alguns, levantar o vaso, a tampa do vaso não dá para levantar, a tampa, alguns conseguem, outros não conseguem até hoje, levanta a tampa, e alguns, por incrível que pareça, alguns homens conseguem fazer xixi sem pingar fora, olha que inteligência maravilhosa. A mulher fala, pelo amor de Deus, faz xixi dentro, até hoje está aprendendo, vai aprender uma hora. O ser humano, ele é capaz. Alguns homens aprenderam até a fazer xixi sentado, para não ter que ouvir a mulher. Estão concordando aí os homens, Para a mulher parar de reclamar. Alguns que chegavam em casa, jogavam a toalha em cima da mesa, já aprenderam a estender a toalha. Olha aí que benção. Ou seja, o ser humano, ele pode mudar. Aquele que bebe pode parar de beber, aquele que usa droga pode parar de usar, aquele que adulterava pode virar um bom marido, ou vice-versa, a mulher que adulterar pode virar uma boa esposa. Ou seja, o ser humano muda. O cachorro não, gente, o gatinho não, é assim. Então Deus nos fez imagem e semelhança. Os animais são imagem da sua própria espécie, diz a Bíblia, e do homem a imagem e semelhança de Deus. Por isso o ser humano, gente, ele é admirável.
ele é admirável. Se a gente for pensar, deixa eu falar aqui uma curiosidade aqui para você. Você tem no seu corpo 206 ossos, 600 músculos, 10.000 papilas gustativas, 180 centímetros quadrados de pele, 2 trilhões de célula vermelha, 3 bilhões de célula branca, 5 milhões de pelo, 13 bilhões de células nervosas, 4 milhões de receptores na pele. Olha isso, que máquina que é o ser humano. E sabe qual que é a parte mais interessante do ser humano? Não é isso aqui não, é o seu cérebro. É a parte mais importante do ser humano, é o seu cérebro, é a sua mente. Antigamente na Bíblia eles falavam que era o coração, né? Que fala, muitos textos falam assim, porque as decisões procedem do coração, né? Mas não é o coração. Foi descoberto que o órgão, na época eles achavam que era o coração. Hoje a gente sabe que o órgão mais importante do nosso corpo não é o coração, é a cabeça. É o cérebro. A pessoa sofreu um acidente de trânsito e ela bater a cabeça, ela tiver um traumatismo, dificilmente ela tem chance da vida, porque o cérebro é o órgão principal do nosso corpo. Foi descoberto isso. É o órgão que decide, que pensa, que escolhe, que age, que organiza. É tudo cérebro. Então, Deus nos fez essa máquina potente, esse corpo maravilhoso, esse cérebro capaz de aprender coisas novas. Por exemplo, talvez tenha pessoas aqui na igreja que falam inglês, português não vou nem falar, né? Português é a língua nativa, mas às vezes fala inglês. Pessoas que aprenderam a falar um espanhol. Ou seja, você tem capacidade, Deus te deu essa capacidade. Tem pessoas que vão cantar, conseguem fazer segunda voz. O ser humano consegue fazer um quarteto, um dueto, cantar em solo, cantar em coral, cantar em banda. O ser humano é fantástico. Você já viu algum cachorro cantando em quarteto? Você já viu algum macaco na orquestra? Não tem. O ser humano, ele é diferente de todo o resto da criação. O ser humano, ele tem uma capacidade que Deus deu para ele, uma centelha divina. O ser humano constrói avião transatlântico, submarino, arranha-céus, constrói, inventa. O ser humano consegue estudar as ciências, medicina, fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, odontologia, tantos, arquitetura, administração, agronomia. Gente, o ser humano é um ser admirável, não tem fim, não tem limite. O ser humano inventou o raio-x, o ser humano inventa coisas admiráveis. Por quê? Porque ele tem em si essa capacidade que Deus nos deu, de ser imagem e semelhança dele. Continuando, o verso 27, criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Interessante o que fala aqui, né? Homem e mulher. Aqui a palavra no hebraico é a ideia macho e fêmea. Não é, Deus não criou homem, homem, ou mulher e mulher, ou meio misturado, ou cada um escolhe o que quer ser, não. Ele criou homem e mulher. Essa ideologia que é ensinada de gênero, que dizendo que nós nascemos sem sexo e escolhemos, isso aí é totalmente fora da palavra. A Bíblia fala que Deus criou homem e mulher, masculinidade e feminilidade. Homens têm uma personalidade, um corpo, hormônios específicos. Mulheres têm características específicas. É assim que Deus fez. Você pode até discordar, mas é assim que Deus fez. E é assim que a Bíblia fala. E Ele deu a esse homem e mulher
privilégios e responsabilidades. Olha o verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Olha que privilégio, né? Eu falei o privilégio, né? Privilégio que nós somos a sua imagem, sua semelhança, mas não só um privilégio, ele deu uma responsabilidade, de que a gente deveria encher a terra e dominar. Então nós temos que dominar a terra, e nós dominamos a terra, o ser humano domina a terra. Você vai num zoológico, quem está preso lá são os bichos, não são os homens, porque Deus deu essa capacidade dele dominar. Eu já disse, os animais são mais fortes, carregam mais peso, correm mais rápido, mas quem domina é o ser humano. Mas veja bem, esse domínio tem essa responsabilidade. Olha o que fala Gênesis 2,15, ali bem no contexto ainda. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o quê? Olha o que está escrito lá, gente. Guardar, não é para a gente depredar, não é para a gente destruir, não é para a gente maltratar, não é isso. Essa não foi a ordem de Deus. Se o ser humano está depredando, está destruindo, está maltratando, significa que ele está fora do seu propósito que Deus concedeu, de mordomia. Então, o ser humano, ele tem um privilégio e uma responsabilidade. Ele tem que estar em comunhão com a natureza. E ele vai prestar contas para Deus. Você lembra daquela parábola dos talentos? Deus deu talentos para um, talentos para outro, e depois chamou lá e pediu contas. É exatamente isso aqui. Deus vai cobrar da gente. Deus vai falar assim: o que vocês fizeram com a terra? O que vocês fizeram com os peixes? O que vocês fizeram com os animais, com as aves? O que vocês fizeram? Ele vai nos cobrar. Porque não é uma autoridade absoluta, é uma autoridade delegada. Ele delegou, ele nos deu essa função que é de Deus, e ele nos confiou. Ele nos confiou. Nós vivemos nesse planeta chamado Terra. Gente, isso aqui é a nossa casa. Já pensou a terra como a nossa casa? Alguém na sua casa pega uma casca de banana, pega um papel de bala e joga lá no meio da sala? E por que na rua a gente vê pessoas abrindo a janela do carro, jogando a latinha na janela do carro, jogando papel de bala, comendo uma coisa na rua, termina de comer e joga no chão? É nossa casa, gente. A terra é nossa casa. Ou seja, o cristão, ele deveria ser uma pessoa ecológica. Reciclagem. Nós temos aqui um projeto, né? Reciclando Vidas. Projeto ecológico, social, lindo projeto. Nós temos que ter consciência ambiental. Reflorestamento. Cuidar das matas, dos campos, das fontes. Né? O ser humano, o cristão, ele é um ser ecológico. Vamos fazer um acampamento da igreja. Não vamos usar copo descartável. Vamos usar uma garrafinha de água. Isso é uma atitude tão simples, que gera ecologia. Pequenos gestos, pequenas atitudes. Consciência, não jogar na rua, não sujar a rua, não jogar o cigarro lá na beira na época da seca, porque pode pegar fogo em toda uma mata. Cuidados com a natureza. Cuidar bem do seu cachorro, do seu gatinho, não abandonar na rua. Não quero mais seu cachorro, procura alguém para cuidar. Se não tem ninguém para cuidar, vai até o final com ele. Quem mandou você pegar? Agora vai chegar lá e jogar no terreno baldio, o gatinho, o cachorrinho? Isso aí é desumano. Você vai prestar conta com Deus.
Porque Ele falou que a gente tinha que cuidar desses bichinhos, desses animais, da natureza. Então pensa antes de pegar um animal. Quando pegou, cuida dele até ele morrer, ou encontre alguém para cuidar, mas não pode abandonar. Consciência ecológica, gente. Imagina um cristão pegando aqueles filhotinhos de gatinho que nasceu jogando no meio da rua. Isso aí você não é crente, não é possível. Você não professa essa fé. Porque a sua fé, Tiago fala, não é tão professar e não viver, não praticar. É vazia. Então tem muita coisa aqui para a gente pensar. O ser humano é ecológico, o ser humano é parceiro da natureza, é parceiro de ONGs, a igreja é parceira de projetos sociais, a igreja de Jesus é uma igreja ecológica, que quer o bem da natureza, o bem dos animais. Tantas ONGs aí de animais, vamos ajudar, você pode ajudar como cristão, a apoiar, incentivar. Muita coisa aqui para a gente falar, que é o nosso dever. Deus falou para ele lá no jardim, para você cultivar e guardar esse lugar. Guardar. Use com responsabilidade. Use com responsabilidade. Continuando. Verso 7. Pastor, mas agora você está no capítulo 2 de Gênesis. Deixa eu explicar. Deus vai falando ali no capítulo 1 o que Ele fez. E no capítulo 2 há uma descrição detalhada do que aconteceu no capítulo 1, tá? Então aqui eu quero pegar a descrição detalhada do capítulo 2, que fala da criação do ser humano aqui. Mas é o mesmo contexto ali, só uma descrição detalhada. Depois você pode ler em casa o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, você vai entender melhor. Então o capítulo 2, verso 7, fala assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Aqui é interessante, né, pessoal? A gente é o ápice da criação, né? A gente é a imagem e semelhança de Deus. A gente é coroa da criação, mas veja bem, nós somos o pó da terra, tá? Não deixa de ser pó. O texto fala, o Senhor fez o homem do pó da terra. A ideia aqui é aquele oleiro, não sei se você já viu uma cena de oleiro, né? Aquele fazendo barro. Deus está fazendo o ser humano, um oleiro fazendo o ser humano, mas Ele faz do barro, do pó da terra. Tá? Isso nos ensina o quê? Humildade, gente. Humildade, a gente não pode sair falando assim, batendo no peito, eu sou o bom, eu sou o cara, eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou mais inteligente que qualquer animal. Não, nada disso, não é isso. Humildade. Eu sou pó da terra, minha vida é pó. Nós estamos aqui de passagem, alguns vão viver 70, 80, 90, 100 anos, se chegar. Depois vai falar o que diz em Eclesiastes, o pó volta para a terra e o espírito volta para Deus. Ou seja, nós não valemos nada, gente. Essa pandemia aí, nós vimos que nós não valemos nada. Pessoas saudáveis pegaram o Covid, ficaram ruins. Estão até hoje com sequela. A gente não vale nada, gente. Nossa saúde é frágil. Nós somos seres totalmente frágeis. Nós somos seres totalmente dependentes de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Então, deixa de lado a vaidade, o orgulho. Quando você formar na faculdade, você tem que falar assim, graças a Deus eu formei na faculdade. Quando você conquistar um negócio, o seu sonho, uma casa, um carro, uma empresa, você fala assim, graças a Deus, porque eu sou pó, eu não valho nada. Se não for a misericórdia de Deus na minha vida, não tem valor. A vida é um sopro, passa. Então, é que nem aquela ilustração do jumentinho vaidoso, né, que vocês já devem ter ouvido. Diz que o jumentinho vaidoso, aquele jumentinho que entrou com Jesus lá em Jerusalém,
ele entrou em Jerusalém, as pessoas aplaudiam, as pessoas falavam saudações, gritavam. Aí ele chegou em casa, o jumentinho todo vaidoso: mãe, eu fico imaginando aquele jumentinho do Shrek, né? Mãe, eu fui aplaudido hoje, todo mundo me aplaudiu. A mãe falou assim do jumentinho, falou: faz o seguinte, filho, para você ser mais humilde um pouquinho, parar de ser vaidoso, volta lá na mesma rua que você passou, só que sem Jesus agora. Aí ele voltou na mesma rua lá, na entrada triunfal de Jerusalém, lá ele entrou, ninguém aplaudiu, ninguém estava lá. Ele falou assim: mãe, não tinha ninguém lá. Aí sabe o que a mãe dele falou? Sem Jesus, você é apenas um jumentinho. Você fala para o seu vizinho assim: sem Jesus, a gente não vale nada, gente. A gente é pó. Quando a gente começa muito assim a engrandecer, né? Deus fala: calma, calma, é devagar. Aí vem uma doencinha básica, assim, você já dá uma, opa, não sei nada, não posso nada, não valho nada. Somos o pó da terra. E avançando, né? Eu fico imaginando aqui, né? Deus fala ali, né? Deus formou. Fica imaginando Deus pegando aquele barro, fez o olhinho, fez a orelha, fez o nariz, fez o cabelinho, fez tudo, foi fazendo, né? Foi fazendo. Agora, sabe por que ele fez o ouvido? Para que a gente possa ouvir. Por que ele fez o olho? Para a gente possa enxergar. Por que ele fez o nariz? Que a gente pode respirar, a boca, para comer, falar. Ou seja, cada parte do nosso corpo, gente, tem um sentido e um significado. Agora, qual que é o problema hoje que eu vejo? Muita gente insatisfeita com o corpo hoje. Não basta o olho enxergar, o olho tem que ser azul, né? Não basta o ouvido ouvir, tem que ser um ouvido daquele redondinho, tal, né? Nariz, eu não preciso falar, né? Não preciso falar nariz, né? Mas quem sabe isso aqui é um grito de revolta, né? Contra essa sociedade tão estética. Porque, gente, qual que é a função? Por que a gente é tão vaidoso? Tão vaidoso. E olha, tem gente se dando muito mal nessa vaidade. Gente que entra numa sala de cirurgia e sai, às vezes, em coma, até morta. Não sou contra cirurgia estética, mas tem que pensar, senão não estamos exagerando muito hoje em dia na cobrança estética, porque a função que Deus fez não era estética, a função aqui que Deus nos fez era para ouvir, ver, falar, não para ser bonito, não, porque a boca tem que estar daquele tamanho, enxerto, né? Como chama, não sei, como que é azul na boca que eles fazem, preenchimento, aqueles lábios grossos, né? Será que não é muita vaidade? Será que não é exagero? Será que nós não estamos assim, desequilibrados? Enfim, cada um deve refletir, né? Até onde vai essa vaidade. Eu encerro aqui, o verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, né? Olha que bonito que fala, Deus soprou, né, nas narinas o fôlego de vida. Então ali ele era só um barro, ali o homem, né, era só um barro, ele estava ali morto, um boneco, e aí Deus vem e sopra, e aí quando ele sopra, o homem, né, acorda. Eu fico imaginando, né, ele acordou, onde eu estou? Quem eu sou? Né? O que eu vim fazer aqui? Deus soprou, e ele acordou, e ele viveu. Aqui nós podemos falar, né, que Deus colocou nele o que? Essa alma, a questão da psicologia, né, a cognição, a decisão, a espiritualidade, né, a relacionamento com Deus, né, porque quando a gente morre, fica nosso corpo lá, gente, no caixão, mas não tem ninguém ali mais.
A diferença de um morto e um vivo é essa alma, essa capacidade de interagir, de conversar, de entender, de relacionar. Essa é a diferença da alma. Que Deus soprou essa alma, essa inteligência, essa cognição, essa personalidade. Deus sopra e ele vive, né? E assim ele começa a relacionar, e aí é tão bonito que Deus falava com ele todo dia, na viração do dia, Deus conversava, ele começa a se relacionar com Deus, governar o jardim, cuidar, cultivar, dar nome, né? Dar nome, isso aqui tem cara de girafa, isso aqui tem cara de vaca, isso aqui, né? Começa a dar os nomes para os bichos, né? Tem uma mensagem que eu já ouvi que fala isso. Eu preciso encerrar. Pessoal, o que a gente aprende aqui? Eu quero falar duas coisas. Primeira coisa, nós somos extremamente privilegiados. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Olha, é um grande privilégio. Você tem uma música que fala assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Então tem gente que fica assim: não valho nada, não tem valor, não sei nada. Não, você tem capacidade para qualquer coisa que você quiser fazer. Você é capaz de inventar coisas, você é capaz de fazer o que você quiser, basta que você sonhe, acredite, lute, busque, trabalhe, você vai alcançar. Mas ao mesmo tempo que nós temos um privilégio, nós temos também uma responsabilidade. E que responsabilidade, hein, que nós temos.